Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma manhã ensolarada de sábado na pequena cidade de Springdale, em Carolina do Norte, o centro comercial Praça Vestavin fervilhava de atividade. Famílias se aglomeravam para fazer as compras de fim de semana. Crianças corriam rindo entre os bancos e vendedores ambulantes na entrada ofereciam donuts quentinhos e café de baunilha. Em meio a essa agitação pacífica, uma silhueta se destacava com sua elegância discreta. Uma mulher negra atravessou a porta de vidro da joalheria Joias Finas Preston, uma loja renomada na região, especializada em relógios suíços e joias de grife. O nome dela era Angela Monroe, 38, promotora assistente. Ela era alta, equilibrada e exalava uma aura de calma e autoridade. Naquela manhã, ela usava um terno creme feito sob medida, seus sapatos nude perfeitamente combinando e seu cabelo finamente trançado estavam presos em um coque baixo, elegante e prático. Em seu pulso brilhava um discreto relógio Cartier e em sua mão, ela segurava um bolsa Chanel preta, sóbrio mas luxuoso. Angela não veio para impressionar. Ela veio para escolher um presente. Seu irmão Marcos, um veterano do exército, estava prestes a comemorar seu 45º aniversário. Ela queria lhe dar um relógio de prestígio, um símbolo de gratidão e admiração pelo homem que, quando criança, muitas vezes agiu como um pai para ela. Assim que ela cruzou a soleira, a atmosfera pareceu mudar sutilmente. Atrás do balcão de vidro iluminado, Brian Whitmore, o gerente da loja, ergueu os olhos. Era um homem branco na casa dos 50, sempre impecavelmente vestido. Terno azul marinho impecável, relógio Breitling no pulso, olhar penetrante. Observou Angela sem se mexer, o rosto endurecendo-se ligeiramente, como se um sinal invisível tivesse disparado em sua cabeça. Ele não a cumprimentou. Ele se inclinou em direção a uma jovem vendedora loira, Kelly, e murmurou algo baixinho. Ela ergueu as sobrancelhas brevemente, visivelmente surpresa, depois assentiu em resposta antes de caminhar até Angela. Angela, por sua vez, não prestou atenção imediatamente a essa atividade. Caminhou lentamente pelas vitrines, admirando os relógios alinhados como pequenas obras-primas, Rolex, Omega Tag Heuer. Parou em frente a um Omega Speedmaster de aço, com seu design elegante e atemporal. Olá, eu gostaria de ver este relógio mais de perto, por favor, ela disse educadamente para Kelly. Mas a vendedora hesitou, seus olhos evitando os de Angela. Eu tenho que perguntar à diretora, senhora, ela respondeu com um sorriso forçado. Angela piscou, um pouco surpresa. Certo, vá com calma. Ela deu um passo para trás, agora observando o reflexo da cena nas vitrines. Viu Brian falando com Kelly novamente, lançando-lhe um olhar carregado de insistência. Ele não tirava os olhos dela. Ela podia sentir aquele olhar. Não era o de um profissional preocupado com uma cliente exigente. Era o de um homem que achava que ela não pertencia àquele lugar. Uma sensação familiar e dolorosa surgiu lentamente em seu peito. A suspeita silenciosa, essa velha ferida que nenhum sucesso, nenhum diploma, nenhum título conseguiu apagar completamente. Ela se endireitou, mantendo os ombros retos, e finalmente encontrou o olhar de Brian. Senhor, posso falar com o senhor? Ela perguntou calmamente, com a voz confiante. O diretor pareceu hesitar, então deu alguns passos em direção a ela com um sorriso fingido. Sou Brian Whitmore, gerente aqui. Como posso ajudar? Angela estendeu a mão, que ele apertou sem entusiasmo. Angela Monroe. Gostaria de ver este relógio Omega. É possível? Ele olhou rapidamente para sua bolsa Chanel, para seus sapatos, para seu rosto, como se procurasse uma falha, algo para justificar o que ele já pensava. Esta peça é bastante exclusiva, entende? Não está ao alcance de todos. Angela levantou uma sobrancelha. E o que faz você pensar que eu não sou todo mundo, Sr. Whitmore? Ele abriu a boca, mas mudou de ideia. Angela compreendeu naquele momento que o problema não era o relógio. Era ela. Angela piscou lentamente, surpresa, mas não completamente. Havia algo na voz daquele homem, a maneira como ele ponderava cada palavra, observando-a sem nem mesmo se esforçar para esconder sua suspeita, que a deixou em guarda. Ela respirou fundo antes de responder, educada, mas firme. Sério? Achei que você vendesse para o público. Vi este relógio no seu site hoje de manhã. Dizia disponível na loja. O diretor assentiu com um sorriso vago nos lábios, do tipo que você dá quando não leva a pessoa à sua frente a sério. Sim, claro. Mas veja bem, tivemos alguns incidentes recentemente. Pessoas com más intenções. Elas entram, olham, fazem perguntas, e às vezes saem com mais do que deveriam.
Ele dissera isso num tom doce, quase cúmplice, como se esperasse que ela entendesse e aderisse ao seu raciocínio distorcido. Mas em seus olhos brilhava um medo injustificado, uma convicção profunda e insidiosa. Ela estava fora do lugar. Angela endireitou-se ligeiramente. A mensagem, embora disfarçada de polidez, era clara. Você não é digno desta vigilância. E pior, você pode ser um perigo. Ela não levantou a voz. Seu tom permaneceu calmo, com uma calma controlada. Sou promotor público assistente, Sr. Whitmore. Conheço perfeitamente os meus direitos. E posso garantir que não estou aqui para roubar nada. Estou aqui para comprar. Simplesmente comprar. Como qualquer outro cliente. Suas palavras caíram no silêncio como uma martelada em um pedaço de vidro. Mas Brian pareceu não ouvi-los. Ele não reagiu à declaração dela, nem mesmo à menção de sua posição. Como se esse detalhe não importasse. Ou melhor, como se ele se recusasse a acreditar que uma mulher negra pudesse ocupar tal posição. Ele se virou lentamente, fazendo um gesto vago. Só um momento, vou verificar uma coisa lá atrás. Ele voltou para trás do balcão, mas em vez de ir para o estoque ou para o sistema de computador, pegou o celular no caixa. De costas para mim, seu dedo deslizou rapidamente pela tela. Sua voz era baixa, mas distinta, claro o suficiente para a vendedora ouvir, mas não claro o suficiente para ser explícita. Sim, olá, aqui é a Preston Joias. Temos um cliente suspeito. Prefiro não correr riscos. Você pode mandar alguém? Angela, a poucos metros de distância, viu a vendedora empalidecer ligeiramente. Ela tinha ouvido. Ela sabia. Mas não disse nada. Com o olhar desviado, ela simplesmente reajustou uma pulseira na vitrine com uma lentidão exagerada. Angela, no entanto, permaneceu paralisada. Seu coração batia forte, não de medo, mas de raiva gélida. Mais uma vez, sua legitimidade estava sendo questionada. Mais uma vez, a polícia foi chamada para lidar com sua mera presença. Mas ela não se encolheu. Ela não saiu da loja. Ela não recuou. Ela ajustou a bolsa no braço, levantou ligeiramente o queixo e esperou valioso, de pé, intratável. 10 longos minutos depois, a porta automática da joalheria abriu-se com um discreto din, quebrando o silêncio pesado que reinava desde o telefonema. 2 policiais entraram na loja, seus passos ecoando claramente no mármore. O primeiro, o oficial Miguel Mendoza, um homem latino na casa dos 40 anos, tinha uma expressão concentrada, mas calma. Seu olhar percorreu rapidamente o espaço e parou abruptamente ao ver Angela. Ele se enrijeceu ligeiramente, reconhecendo-a imediatamente. Madame Monroe? Ele disse, surpreso, mas respeitoso. Você está bem? Nos disseram que houve um comportamento suspeito. Angela não respondeu de imediato. Ela permaneceu ereta, impassível, seus braços cruzados, seu olhar gelado e direcionado ao gerente, que havia se refugiado atrás do balcão, tentando parecer ocupado. Então, com uma calma aguda, ela fez um gesto simples com a mão na direção de Brian. Basta perguntar ao Sr. Whitmore. O que exatamente é esse comportamento suspeito? Estou curioso para saber. Brian, surpreso, levantou-se de um pulo. Ele claramente não havia previsto essa reviravolta. Olhou nervosamente para os policiais, depois para Angela, depois para os policiais. Começou a gaguejar, como se procurasse desesperadamente uma rota de fuga. Ela estava olhando as vitrines. Ela estava fazendo perguntas específicas. Ela parecia interessada em alguns modelos caríssimos. E ela não parecia ser uma das nossas clientes habituais. Eu só queria ter cuidado. Só isso. E silêncio pesado caiu na sala. Até os outros funcionários congelaram. O segundo agente, oficial Daniel Parker, um jovem branco de olhar direto, franziu a testa lentamente. Ele encarou Brian com uma mistura de descrença e desgosto. Então, se entendi corretamente, você chamou a polícia porque uma mulher negra bem vestida estava fazendo perguntas sobre um relógio Omega em uma joalheria? Brian abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Angela, por sua vez, não se moveu um centímetro. Com profissionalismo glacial, ela lentamente puxou um cartão rígido de couro pretó da bolsa. Ela o abriu na frente dos 2 policiais e o entregou diretamente a Brian, que deu meio passo para trás enquanto lia. Angela Monroe, promotora assistente do distrito do condado de Wake. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do homem que tinha acabado de tentar prendê-la por ousar existir em um lugar de luxo. O que você acabou de fazer não é apenas inaceitável, mas provavelmente ilegal. Você fez insinuações raciais, você utilizou a aplicação da lei como uma ferramenta de controle social, e você me tem difamado na frente de testemunhas. Você me tratou como suspeito quando eu só fiz o que qualquer cliente tem o direito de fazer.
olhar, fazer perguntas, demonstrar interesse. Brian estava ficando pálido. Seu maxilar tremia levemente. Ele gaguejou, incapaz de encará-la. Eu não sabia, quero dizer. Se eu soubesse quem você era. Angela calmamente levantou a mão para interrompê-lo, seu olhar mais afiado do que nunca. Não é que você não soubesse. É que você não se preocupou em descobrir ponto para você. Minha cor era suficiente para me tornar suspeita. Meu terno, meu relógio Cartier, minha bolsa Chanel, meu comportamento educado, nada disso importava. Porque na sua cabeça uma mulher negra não é uma cliente. Ela é uma ameaça. Ninguém falou. Até os outros clientes da loja que antes fingiam estar interessados nas vitrines, voltaram a atenção para a cena. O silêncio era tão tenso que era possível ouvir um anel cair no chão. O oficial Mendoza deu um passo para trás, visivelmente desconfortável. E senhora Monroe, sinto muito. Se serve de alguma coisa. Acho que está claro que você não representa nenhuma ameaça. Vou fazer um relato verdadeiro do que aconteceu. Obrigada, policial, respondeu ela sem tirar os olhos de Brian. Eu pessoalmente garantirei que este relatório chegue às autoridades competentes. E peço ao senhor Whitmore, que considere o que acabou de causar ao ignorância, arrogância e racismo comum. Você chamou a polícia para um promotor. O que você teria feito se eu fosse uma estudante do ensino médio? Uma dona de casa? Uma estudante universitária? Uma enfermeira? Ela guardou o cartão lentamente com dignidade e então se virou. Antes de sair, virou-se uma última vez. E acho que sua empresa vai ter notícias suas em breve. De um advogado. E com isso, ela saiu com a cabeça erguida, postura altiva, deixando para trás uma loja congelada em silêncio, um gerente pálido e trêmulo, e 2 policiais desarmados enfrentando uma verdade que não podiam ignorar. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre Springdale, as redes sociais estavam pegando fogo. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. O vídeo filmado discretamente na loja por um adolescente chamado Jasmine Lee, 16, se tornou viral em poucas horas. O vídeo, intitulado com amargura impressionante, Quando Ser Negro é o Suficiente para Chamar a Polícia, mostrou toda a cena, Angela em pé calma, digna, respondendo aos policiais, em seguida, revelando seu cartão de promotora. Pudemos até ouvir distintamente as palavras de Brian Whitmore. Ela não se parecia com nossas clientes habituais. Este simples trecho, vindo da boca de um homem branco de terno caro, tornou-se o símbolo de um racismo que ainda está muito vivo, mesmo nos lugares mais polidos, limpos e luxuosos. Abaixo do vídeo, os comentários chegavam numa velocidade alucinante. Ela é promotora hoje, mas poderia ter sido minha mãe. Ou eu. Ainda vamos chamar a polícia por fazer compras sendo negros. Em 2025? Sério? Brian Whitmore deve ser demitido imediatamente. Boicote a Preston Fine Jewelry. O nome de Brian Whitmore tornou-se tendência no X, ex-Twitter. A campanha de boicote lançado espontaneamente sob a hashtag PrestonéPreconceitoFluenenses advogados, figuras públicas e até celebridades locais assumiram o caso. O assunto não era mais local. Ela se tornou nacional. Depois de amanhã, um comunicado de imprensa oficial assinado por Franklin Devereux, fundador e proprietário da rede de joias Preston Fine, foi publicado em todos os canais. Pedimos sinceras desculpas à senhora Angela Monroe pelo tratamento inaceitável que recebeu em uma de nossas unidades. A Preston Fine Jewelry foi fundada com base nos valores de respeito, inclusão e confiança. O comportamento do gerente Brian Whitmore não reflete de forma alguma nossa ética. Ele foi imediatamente suspenso e uma investigação interna está em andamento. Mas para muitos, os pedidos de desculpas chegaram tarde demais. Em frente à loja Springdale, manifestantes pacíficos reunidos com cartazes. Luxo não é uma cor. Olhar não é roubar. Não respeitamos a dignidade pela metade. Angela Monroe não está em forma nenhuma aparição pública. Ela não deu nenhuma entrevista. Nenhuma reação nas redes sociais. Nenhuma coletiva de imprensa. Mas 3 dias depois, nas páginas do Springdale Times, um artigo assinado por ele foi publicado na primeira página. Seu título: Vim comprar um relógio. Encontrei um espelho. Neste texto sóbrio e pungente, ela não atacou diretamente para Brian Whitmore. Ela não falou de vingança ou raiva. Ela estava falando sobre aquele momento suspenso quando você se sente como se não pertencesse, apesar de tudo que você conquistou. A partir desta fadiga silenciosa, aquela que usamos todos os dias quando precisamos provar constantemente que não somos uma ameaça. Ela escreveu: Não fiquei surpresa. Estava cansada. Cansada de sempre ter que representar algo mais do que eu mesma.
Uma exceção, uma anomalia. Cansada de sorrir para tranquilizar, de me expressar para apaziguar, de me vestir como uma mulher respeitável para não perturbar o ambiente. Ela finalizou seu texto com estas palavras: não quero que Brian Whitmore seja odiado. Quero que ele aprenda. Quero que ele se olhe no espelho que me mostrou. E quero que esse espelho sirva a todos nós. O artigo foi compartilhado por milhares de vezes, traduzido, lido em sala de aula, discutido na mídia nacional. Alguns o viram como um apelo por justiça. Outros o viram como uma ajuda a uma sociedade fragmentada capaz de se corrigir. Angela tinha escolhido a dignidade em vez da vingança. Mas a sua pena, mais afiada que 1000 acusações, tinha consciências despertas. Um mês depois, numa manhã de chuva fina e silenciosa, Angela Monner recebeu um envelope grosso, de cor creme, sem logotipo ou selo oficial. Apenas seu nome, cuidadosamente caligrafado em tinta azul. Madame Angela Monroe. Ela quase jogou a carta fora junto com o resto da correspondência. Mas algo na letra a fez parar. Ela abriu o envelope lentamente, deslizou a carta entre os dedos e imediatamente reconheceu a assinatura no final da página. Brian Whitmore. Ela respirou fundo e então leu: Madame Monroe, peço desculpas. Julguei você sem conhecê-la. Reagi por medo, mas esse medo se baseava unicamente em meus preconceitos profundamente arraigados. Naquele dia, não vi nenhum cliente. Não vi uma mulher brilhante e respeitável. Vi um preconceito que vive dentro de mim, um que eu nem sabia nomear. Sua calma, sua dignidade, seu olhar. Você me confrontou com meus limites. Você poderia ter me humilhado, me destruído publicamente. Você não fez isso. Você me deixou ver quem eu sou. E por isso, por mais doloroso que seja, eu te agradeço. Espero que um dia você consiga me ver de forma diferente. E talvez acredite que os seres humanos ainda podem mudar. Brian Whitmore. Angela ficou imóvel por alguns minutos após terminar de ler. A chuva batia suavemente nas janelas da sala. Ela ainda segurava a carta não com raiva ou satisfação, mas com tristeza calma, quase fraterna. Não uma tristeza pessoal, uma tristeza para o mundo, para tudo que ainda precisa ser desconstruído, educado e curado. Ela se levantou, atravessou o corredor de seu apartamento, abriu uma gaveta discreta de sua escrivaninha e guardou a carta. Não era a primeira. Havia outras, algumas anônimas, outras assinadas. Todas recebidas após casos que ela havia defendido, injustiças que havia exposto, silêncios que havia quebrado. Cartas de conscientização. Início de reparos. O relógio que ela veio comprar naquele dia, ela nunca comprou isso. Ela acabou dando ao irmão um relógio antigo do pai, que ela havia mandado restaurar. Marcos olhou para ele com emoção, antes de sussurrar: este vale 1000 vezes mais que todos os Rolexes do mundo. E ele estava certo. Porque naquele dia, Angela queria fazer um presente valioso para seu irmão. E foi ela finalmente quem teve oferecido à sociedade algo infinitamente mais precioso. Uma lição de coragem silenciosa. Prova de que a dignidade não precisa de gritos para ressoar. E um espelho erguido para aqueles que se recusam a ver. Até o dia em que não terão mais nenhuma outra escolha.